muito grande, é o pessoal que fica só reclamando, entendeu? A galera, porque existe pra mim a discussão, eu sei que vocês vão chiar aqui e me xingar, pode me xingar à vontade, cara. Pra mim existe uma discussão muito rasa nesse negócio de inteligência artificial, que é o seguinte, vai tomar meu emprego e tal. Cara, esquece esse papo, cara. Esquece essa porcaria aí, cara. Seu emprego vai ser tomado ou hoje ou amanhã de qualquer jeito, entendeu? Posso fazer uma parte? Vai lá. Eu diria assim, eu entendo você, e eu sei o que você quis dizer, eu concordo. Mas eu diria que a gente poderia falar de uma maneira carinhosa assim. Vai lá. Você tem uma preocupação legítima com o seu emprego, mas se ela te impede de entender que raios está acontecendo e para que lado bate o vento, você está se dando mal. É muito... Desculpa ter te cortado, mas eu sinto tanto isso que você está falando. Semana passada, meu último artigo na Folha foi exatamente sobre, sabe assim, a questão central de para que lado as coisas vão num aspecto específico da inteligência artificial. E eu achei, e assim, eu trabalhei bastante em infográficos, em tudo. Foi um negócio assim de muito esforço, o mesmo esforço de um paper internacional, com certeza. E eu achei que tipo, aquilo, sabe, ia ser assim, realmente todo mundo ia gostar muito, ia reconhecer o quanto aquilo é uma tentativa dadivosa, generosa de compartilhar conhecimento. E a maior parte, de fato, reagiu assim. Mas tem gente que fica assim, putaça, assim, sabe? Tipo, porque, tipo, se você está falando de alguma coisa, significa que você está endossando. Então, você é o cara que está dizendo que tá tudo bem, que a gente vai ser atropelado pelas máquinas. Mas eu não estou nem discutindo isso, eu nem acho isso. Pelo contrário, a gente teve aquele dia o programa que a gente discutiu o PL da inteligência artificial. Quem quiser pode ver, eu acho o contrário disso. Exato. Mas é que eu acho que se a gente não discutir com um pouco de calma qual que é o objeto da questão, para que lá a gente ficar só no pânico, aí que a gente vai pro beleléu. Então é simples assim. É isso mesmo. Concordo aí 100% com o que o Álvaro falou. Tira esse pânico aí, cara. Vai estudar, vai se inteirar do que está acontecendo. Pois bem, então chegamos ali no Q-Learning. Agora abre lá o seu documento, né? Pode ser. Então abre aí. Ou se você tiver mais alguma coisa para completar aí, pode falar, cara. Manda bala. Não. Eu botei aqui eu queria começar fazendo meus agradecimentos aqui. Então, essa foi uma imagem gerada aí pelo pessoal da Locomotiva. Achei muito bonita, criada assim com inteligência artificial. É uma imagem que tem um quê no ar, né? Um quê não, ela é bem no ar. E ela tem essa coisa, né, do século XIX, de uma, né? E robô. Chegando ao robô lá no final. Então eu achei que ficou bem bonito. Gostei mesmo dessa daí. Esse é meu site. Então. Legal. Aí, ó, para quem quiser saber lá, alvaromachadodias.com.br. Não tem nada para vender no site, não tem curso lá, então quem quiser curso, esquece. Beleza. Mas curso vai lá no Space Day, que eu tenho curso. Isso aí, você vai assista os cursos do Sérgio. Se você quiser ler meus artigos, qualquer outra coisa, pode ir no meu site. Né? Tudo não tá, mas uma boa parte tá lá. Então vamos embora. Vamos começar aí. Primeiro, explicar pra galera. Acho que pode pra gente... Pode não, porque eu ia pedir já para você começar a explicar o que é a AGI. Pra galera começar já a pegar. Beleza, desculpe. Tá, AGI é Inteligência Artificial Geral. Qual que é a tese? A tese é que a inteligência artificial está evoluindo e ela está cada vez mais sendo capaz de realizar múltiplas tarefas. Um algoritmo ou uma família, quer dizer, um conjunto empacotadinho num único software. A tese é que, num determinado momento, todas as tarefas que hoje em dia são feitas por diferentes algoritmos e todas as tarefas humanas vão ser realizadas por um único software, um conjunto de softwares, uma família de softwares, como quiser chamar, por uma estrutura computacional. Essa seria a inteligência artificial geral, Artificial General Intelligence, é isso que quer dizer AGI. E por que isso é importante? Porque, afinal de contas, a gente fala, tá bom, mas eu posso ter várias inteligências artificiais, o software faz isso, o outro faz aquilo, eu estou muito bem, obrigado, e no fundo dá na mesma. Não dá. Porque o grande lance é que quando a gente combina ações, a gente gera resultados de maior sofisticação, de maior acoplamento informacional com o mundo. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu sou muito bom, eu tenho um software aqui que é muito bom de escrever contratos, chamado ChatGPT. Eu tenho softwares bons de negociação. Tem vários, baseado na teoria dos jogos, que dão direcionamentos decisórios, chamam Decision Support Systems. Uhum. Eu posso usar um software de negociação para tomar uma decisão e aí depois, fechamos o negócio, o ChatGPT escreve o contrato e uau, as coisas avançam. Mas,
Se um software é capaz de juntar essas duas coisas, negociar e escrever o contrato, ele consegue fazer muito mais negociações e negócios, mas é na escala dos milhões. E, sobretudo, porque os softwares vão negociar entre si. Então, subitamente, o mundo mudou meramente porque duas competências que já existem foram integradas numa única ação. Esse é o papo, por exemplo, da gente andar e falar. Porque se a gente não andasse e falasse ao mesmo tempo, a gente não tinha construído uma sociedade, né? Como a gente ia construir parado no mesmo lugar? A gente tem que ficar parado falando, aí anda, fica quieto, né? Entendeu? Então, como, obviamente, né, todo trabalho de transformação do mundo envolve troca de informação estratégica e transformação do mundo em tempo real. Então, é muito importante esse lance de juntar as coisas. E aí, essas junções vão gerando resultados sinérgicos, uns em cima dos outros. Então, você vai acoplando né, informação em nível cada vez mais alto. E a ideia é que a inteligência artificial geral, que é esse paradigma em que todas as tarefas humanas, e essas como compressão de vídeo, etc., que já são feitas por máquinas, são concentradas, gere naturalmente uma passagem para um próximo estágio, que é o estágio da superinteligência. Porque o que eu descrevi agora é todas as atividades sendo feitas por um algoritmo. Não quer dizer que elas vão ser feitas de maneira melhor do que um expert humano. Não quer dizer que eu vou ter o Guimarães Rosa computacional escrevendo o texto. Não. Eu tenho um algoritmo que escreve texto, romances, o tipo de texto que você quiser. Ele também consegue planejar um almoço, ele também consegue dirigir um carro, ele consegue fazer outra coisa. E se ele tem uma estrutura robótica, ele basicamente também faz um trabalho. Mas ele não necessariamente é melhor. Agora, a tendência é que essas sinergias criem esses andaimes de evolução. E aí um caminho para a ASI, que é a tal da superinteligência. Superinteligência é um conceito teórico, talvez nunca aconteça, nunca venha a acontecer. E eu digo mais, na minha visão, antes de surgir qualquer superinteligência, a gente vai ter um debate regulatório muito forte. E talvez a gente decida manter isso em nível experimental, nunca fazer. Isso é uma coisa distante no tempo, tá? Eu não acho que... Assim, é otimismo imaginar estar vivo para ver a superinteligência. Então, não estou nem um pouco preocupado com isso. Entendi. Mas, inteligência artificial geral, essa está sendo prevista por grandes futuristas sérios para a década atual. O que eu acho otimismo, tá? Década atual, obviamente, quer dizer, para o fim da década atual. É. Eu acho isso otimismo. Mas eu não duvido que na próxima ela chegue. Eu estou com essa... A minha projeção sempre foi 2040. Há 15 anos ela é 2040. Talvez ela tenha regredido um pouquinho, porque as coisas estão indo muito rápido. Mas tem o outro lado, é que os anos estão se passando. Estão passando também, está passando. Então, quando a gente pensa que alguma coisa como essa pode acontecer em, vamos dizer, 2038, significa que em 2032 a gente já está quase lá. Então, ou seja... Em 2025 já vai ter assim, uma transformação gigante, como toda mudança tecnológica, mudança societária. Então, na prática, a gente está caminhando rapidamente para a integração de várias inteligências artificiais, produzindo resultados que não são a soma das partes. Eles são muito mais poderosos que as somas e essa é a verdadeira mensagem. Boa. Muito bom. Vamos lá, Cris. Então aqui são algumas coisas que eu estou, Folha de São Paulo, CBN, Olhar Digital. Eu queria agradecer a MIT Tech Review. Depois a gente vai botar umas coisas daqui do programa de hoje. Legal. Lá vem fazer uma parceria. O André Miceli é parceiraço. Agora Legal. eu sou sócio lá Legal. da MIT Tech Review. Legal demais. Então, vamos embora. Tá bom. Aqui eu quero explicar, antes de mais nada, como é que funciona o ChatGPT. A gente já falou disso, mas eu nunca... trouxe uma explicação, eu também nunca vi uma explicação direta de fato do que rola debaixo do capô no Brasil. Então, vamos lá. É muito simples. Imagina que o algoritmo está criando uma frase. Então, ele vai responder para você. Você tem uma demanda que você põe no prompt e ele vai te produzir o resultado. Olha só que interessante. A gente está acostumado a pensar assim. Eu vou abrir um parênteses, mas imagina que nós queremos programar alguma coisa, você quer programar um software. Então você tem a instrução humana e aí você tem a programação e o resultado. No mundo da inteligência artificial generativa, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco diferente. O seu texto é a programação. Olha que curioso. Então você programou ele. Quando você fala assim, escreva um texto à moda de Camões sobre
carros. Você está programando isso com linguagem natural. E aí ele vai executar essa programação, usando as informações que ele tem armazenadas, e essas informações, elas são baseadas na coleta que foi feita originalmente e depois num treinamento que é muito importante e que tem uma fase que usa um conjunto de pessoas classificando essas respostas. Então, por exemplo, pergunta-se para o ChatGPT: ChatGPT, o que eu faço se pegar fogo no cinema? E ele dá várias respostas distintas. O pessoal da OpenAI foi lá e classificou. E essa classificação, ela é extrapolada, gerando uma política, uma tendência geral de uso do algoritmo. Então, quando você vê as respostas estão em parte guiadas por isso aí, os dados armazenados, como eles são armazenados, e esse treinamento humano. Beleza. E a outra parte é guiada pela própria instrução que você deu. Então, por isso que a janela de informação que ele consegue captar, então, por exemplo, imagina que você dá um texto para ele. Qual o tamanho do texto e tal, por isso que isso conta demais para a capacidade do algoritmo. Então, essas são as coisas de base. Mas qual é a mágica em si? Como é que funciona a mágica? O que ele faz palavra a palavra, ele vai prever qual que é a mais desejável. Como é que ele prevê a palavra mais desejável? Ou seja, como é que ele faz essa estimativa da palavra que ele tem que ter, que ele decide na hora, tá? Então ele é um agente decisório que palavra a palavra decide o que tem que ser.